Olá a todos. Nós vamos, não sei porque eu travei no meio, mas enfim, nós vamos continuar nosso estudo de tabela periódica agora, gravando esse videozinho para vocês assistirem. E lembrando que no nosso estudo de tabela periódica não precisa ter livro perto, a única coisa que você precisa ter é a tabela e uma folha, um caderno ou uma folha que você tenha para fazer anotações. Vamos lá, para começar, nós vamos estudar hoje os grupos ou as famílias que são formadas na tabela periódica. Esses grupos ou famílias, lembrando que tem 18, são numerados inclusive de 1 a 18. Há alguns anos atrás tinha uma outra numeração, que é de 1A, 2A, 3A até 8A. E os do meio e a família 3 a 12, ela tinha a numeração B, 1 a 10B. Essa nomenclatura não é mais utilizada hoje em dia. Ela foi modificada porque se colocou de 1 a 18, é uma maneira mais simples, mais fácil de se fazer. Então, hoje em dia, 1 a 18 sem nenhum problema. Beleza? Por que essas 18 famílias existem? Por que esses elementos são colocados assim? Gente, é importante lembrar que esses elementos são colocados na mesma família, na mesma coluna, quando a sua distribuição eletrônica termina da mesma maneira, ou seja, termina no mesmo subnível e na mesma quantidade de elétrons nesse subnível. Então, por exemplo, se eu for pegar aqui a coluna 1, essa coluna 1 ela tem todos os seus elementos terminados a sua distribuição eletrônica em S1, de 1S1 até 7S1. Como é chamada essa família, essa coluna? Essa família, a primeira família, ela é chamada de metais alcalinos. Metais alcalinos. Professor, mas hidrogênio não é um metal. Gente, o hidrogênio ele é posicionado aqui em cima, mas ele não está na família 1. O hidrogênio, ele não tem família. Ele é que nem o Batman, ele não tem família. Ele só está posicionado aqui por causa da sua terminação da distribuição eletrônica. Muitas tabelas, inclusive, trazem ele um pouquinho separado do resto da tabela para não confundir. O hidrogênio não tem família, o hidrogênio não está na primeira família. O hidrogênio não tem característica semelhante a nenhum elemento. Ou melhor, ele tem características semelhantes a vários elementos. Ele não se encaixa em apenas uma família, ele se encaixa em várias. Então, por isso que o hidrogênio é um caso à parte. A primeira família começa aqui no lítio e vai até o frâncio. Ok? Então, a primeira família é metais alcalinos. A segunda família, que é a segunda coluna, ela é chamada de metais alcalino-terrosos. Metais alcalino-terrosos. Da família 3 até a família 12, esses blocos do meio aqui, é chamado, todos eles têm um nome em comum, não tem cada coluna o seu nome, eles são chamados de metais de transição. Metais de transição. E aí eu tenho transição externa e transição interna. Os que estão em rosa na tabela periódica do livro são chamados de metais de transição externa. E a série de lantanídeos e actinídeos aqui embaixo é chamado de metais de transição interna. Professor, mas por que isso, se eles estão fora? Gente, na verdade, esse interno e externo tem a ver... Lembra que na aula eu falei que é como se esses lantanídeos e actinídeos, eles todos estivessem aqui dentro, como se fosse uma gaveta? Pois é, então, é justamente isso que eu quero dizer. Interno é porque eles estão todos dentro desse pequeno quadrado aqui. Eles estão todos escondidos dentro da tabela. E externos, eles estão fora, eles estão à mostra. Okay? É nesse sentido que se fala interno e externo. A família 13 é chamada, e essa aqui, você olha o primeiro elemento. O primeiro elemento dela é o boro. Então a coluna 13 é chamada de família do boro. Família do boro. A 14, mesma coisa. Olha o primeiro elemento,
carbono, a família 14, família do carbono. E a 15, família do nitrogênio. Esses três, eles têm esse nome porque eles são colocados o primeiro elemento da sua família que os representa. No caso, o menor deles, né? Boro, carbono e nitrogênio. Ok? Então, 13 a 15 são as famílias mais fáceis de se nomear, que são dadas em homenagem ao primeiro elemento da sua família. Coluna 16, ou família 16, é chamada de calcogênios. Calcogênios. Eu vou botar na tela como é que se escreve, não se preocupem. Calcogênios. Eles têm esse nome porque eles auxiliam na indústria a aquisição de cálcio. Calcogênios, eles auxiliam a aquisição de cálcio. Ok? Por isso o nome deles. Na família 17, são chamados de halogênios. Eles são os halogênios porque eles têm a capacidade na química orgânica, no terceiro ano vocês vão estudar isso, de formar os haletos. Halogênios formam os haletos. Ok? E a última família, nós já sabemos o nome, que são os gases nobres. Eles têm esse nome porque eles não se misturam com nenhum elemento. Eles não fazem reação com nenhum elemento. Ok? Então, ó, vamos lá. Eu falei no começo do vídeo que as famílias são distribuídas dessa maneira, de maneira que os seus elementos tenham a sua distribuição eletrônica terminada na mesma coisa. Todos da família 1 têm S1, da família 2, S2. Essa família do meio, da 3 até a 12, D1 até D10, nessa ordem. P1 até P6, P1, P2, P3, P4, P5, P6. E a série de lantanídeos e actinídeos é o F. F1 até F14. E o último aqui do lantanídeos e actinídeos volta a ser o D1, que ele volta na família 3. Isso auxilia a encontrar os elementos da tabela periódica, mas você não precisa, porque lembrando que vocês vão ter acesso sempre à tabela, ou se não tiver acesso à tabela, vocês terão as informações necessárias em questões. Eu estou falando em provas, estou falando em vestibulares, estou falando em Enem, estou falando em tudo na vida. Vocês vão ter acesso às informações. Ok? Então vocês não precisam decorar a tabela periódica, que são apenas artifícios para, quem sabe, você acelerar o seu processo. Porque se você sabe a maneira rápida de encontrar, você sai na frente, você ganha tempo e aí facilita a sua vida. Ok, pessoal? O que eu queria falar em vídeo era isso basicamente para vocês. Fiquem bem, até a próxima. Valeu, fui!